Dinheiro é capaz de comprar amor verdadeiro? Eu acho que deve ter muita gente que perde o sono com essa pergunta. Muito dinheiro deixa uma pessoa mais interessante? Só para quem tem a alma bem pequena. Por que as pessoas se ofendem quando ouvem que o dinheiro pode comprar o amor? Porque elas sentem que elas são baratinhas. Uma pessoa com mais dinheiro tem mais amor na vida? Não necessariamente. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre amor e dinheiro. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o Nelson Rodrigues dizia que o dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Ele estava falando sério? Quão literal era essa frase para ele? O fato dele dizer isso não significa que ele achava isso, né? O Nelson, ele era apaixonado por histórias de amor impossível e ele tinha uma prática de escrita conhecida como escrita hiperbólica. Dizer que dinheiro compra até amor verdadeiro é uma frase exagerada, dramática, que eu arriscaria dizer que, na verdade, o que interessava ao Nelson era o amor verdadeiro que não pode ser comprado por dinheiro, certo? Não que ele, ao longo da sua obra, não mostrasse muitas vezes que dinheiro comprava um monte de coisa. Mas eu suspeito profundamente que, no fundo, quando ele fala isso, é porque, no fundo, o que interessava a ele é algum tipo de amor verdadeiro que não fosse comprado por dinheiro. Eu acho que você está certo, porque no conto em que essa frase surge pela primeira vez, quem acredita nisso é o personagem que se dá mal e que é forçado, defrontado com o contrário dessa frase, né? Ele se apaixona por uma mulher que não quer o dinheiro dele e que prefere ele pobre, que só acaba ficando com ele quando ele fica muito pobre. Então, talvez seja essa a interpretação mais próxima da verdade mesmo. Nelson queria, na verdade, dizer o contrário disso, ou ser convencido do contrário disso? Acho que muito ser convencido. O Nelson é um autor romântico, né? Inclusive, existem teses que mostram isso sobre o Nelson. Ele é um autor romântico tardio, já no meados do século XX. Se a gente vê, por exemplo, Bonitinha Mas Ordinária, em que o personagem Edgar recebe milhões de dinheiros, já nem lembro qual era o dinheiro da época, para se casar com a sua filha, o milionário, que é a bonitinha mas ordinária da história, porque ele seria uma espécie de corno profissional, mas seria milionário. Ele passa a peça inteira com esse cheque na mão, Edgar, se perguntando se mineiro só é solidário no câncer. A famosa frase que o Nelson atribuiu ao Otto e o Otto disse que nunca disse. Essa frase, na verdade, mineiro é só solidário do câncer, ela é uma frase que é equivalente a dizer que se Deus não existe, tudo é permitido. Por quê? Porque ser solidário do câncer é muito fácil. Por quê? Porque é o outro que está morrendo. Então é um bom momento para você mostrar o quão solidário você é. Essa é a questão aí da frase do Nelson. E tanto é que o Nelson dizia que você só vê se uma pessoa é de fato seu amigo, não quando você está na miséria, mas quando você tem sucesso. Porque é insuportável experimentar o sucesso de um amigo, né? Então, Nelson é um analista da natureza humana extremamente agudo. E por isso que, assim como no caso do Edgar, dando spoiler, ele rasga o cheque no final, fica com a Ritinha, que é a prostituta, mas que na verdade não é ordinária, certo? O Nelson passou a obra dele inteira buscando o amor que não pudesse ser comprado, certo? E enxergando isso como quase um milagre. Mas o Nelson estava interessado nos milagres mesmo. Nós perguntamos para o economista Ricardo Senes quanto custa um amor verdadeiro. Vamos ver o que ele disse. Uma provocação excelente essa pergunta, né, de quanto custa um amor verdadeiro, ou na versão do Nelson Rodrigues, né, que o dinheiro até compra um amor verdadeiro, né?
Mas eu escaparia desse dilema, né, através aí de uma relativização dos dois lados, né, das duas variáveis dessa equação, né, da questão do dinheiro e da questão do amor, né. Amor, acho que um termo que aponta, no meu modo de ver, para é um pouco diferente de paixão, né, mas contém paixão, mas não se esgota na paixão, mas no meu modo de ver tem muito a ver com projeto, né, com projeto de vida, com projetos de atividade, projetos de referências que as pessoas querem construir juntos, etc., valores que querem compartilhar e conviver, etc. Então isso muda ao longo da vida das pessoas. Eu acho natural. E essa questão do amor também muda ao longo da vida. E deve ser assim. Acho que a parte saudável do amor é exatamente essa. Né? E também para o valor do dinheiro. Eu acho que muda. Né? O valor do dinheiro para mim, na maior parte das vezes, se refere a uma margem maior de liberdade de escolha. Para mim, você ter uma certa renda, uma certa condição econômica, é, antes de tudo, uma ampliação da sua margem de escolha, da sua margem de liberdade. Né? E quando você junta essas duas coisas, ou seja, o amor como um projeto de vida, um projeto a dois, um projeto de construção, né? Pode ser de família, pode ser de atividades outras, que não necessariamente a família, a mesma coisa vale para a questão da relatividade do valor, do dinheiro naquele momento. Se a falta de dinheiro estiver representando uma restrição de liberdade, eu acho que ele é fatal para o amor. E a falta de projeto do amor é fatal também, até para a sua atividade profissional. Então, assim, acho que as duas coisas são relativas, mas elas se retroalimentam diferentemente, né, ao longo do tempo da vida das pessoas. Né? Sem dúvida nenhuma, dinheiro representa maior Liberdade de escolha. maior liberdade de escolha, isso não tenha dúvida, né? E é claro que você pode viver a vida com pouco dinheiro e nunca saber dessa relação entre dinheiro e liberdade de escolha. E a liberdade de escolha do dinheiro, ela vai além do que alguém pode imaginar, que é escolher só um carro ou outro carro. A liberdade de escolha que o dinheiro lhe dá quando você tem dinheiro é, inclusive, escolher não querer mais dinheiro, certo? Que é um tipo de liberdade que pressupõe que haja algum dinheiro já, certo? E pelo lado do amor, quer dizer, quando ele fala do amor que não é só paixão, amor que muda ao longo do tempo, e como, às vezes, se o dinheiro falta, você restringe a liberdade da própria convivência, e isso é uma interpretação sociológica da frase do Nelson, né? Materialista, que é uma interpretação possível. O Nelson nunca deu essa interpretação, mas é possível. É de que o dinheiro compraria amor verdadeiro porque o dinheiro representa as condições materiais prévias para que duas pessoas consigam viver razoavelmente bem. E que o amor precisaria de um nível como esse, porque se faltar muitas condições materiais prévias, a relação degenera, né? Essa é a interpretação sociológica da frase do Nelson, que eu acho que o Ceni pegou muito bem. E escapou bem de apanhar da mulher, né? Pondé, você já disse, um pouco ironicamente e concordando com o Nelson, que todo mundo tem um preço e que, se não foi comprado ainda, é porque nunca lhe foi oferecido dinheiro suficiente. Mas você acha que nessa prateleira aí de gente, nesse supermercado de gente, o dinheiro é a única moeda ou existem outras moedas que não o dinheiro? Por exemplo, uma oferta de prestígio, oferta de fama, visibilidade. Eu acho que sim, quando se fala status, por exemplo, prestígio, fama, é que uma das características do sistema capitalista em que a gente vive avançado, e por avançado eu quero dizer a ampliação da transformação das relações sociais em relações comerciais, cada vez mais, que é justamente o que se chama se denomina por mercantilização das relações, faz com que a própria noção de status ou de fama dependa de dinheiro. Se você pensar, por exemplo, alguém que vivia no século XV ou no século XVI na Europa, a pessoa podia não ter dinheiro, mas ser um nobre, ele continuava tendo status.
E um burguês que tinha dinheiro, mas que não era nobre, podia não ter status nenhum. O que é outra coisa se não é uma das características da peça Mercador de Veneza do Shakespeare? O Antônio é um nobre que deve dinheiro para o judeu, certo? E ele não paga, mas ele continua tendo status, porque ele é nobre. Enquanto que o personagem judeu, que é o personagem que tem dinheiro, não tem status nenhum. Certo? Hoje essas duas coisas convergem. Então, isso que eu estou falando. Hoje, com o avanço da comercialização das relações, ou da mercantilização das relações, cada vez menos existe alguma coisa que sobreviva à mercantilização, ou a transformação daquela relação em relação comercial. É um processo do capitalismo, não vai mudar isso aí. E aí, então, nesse mercado que você fala das moedas de troca e tal, o dinheiro ele acaba podendo representar quase tudo como uma grande moeda. Apesar de que ainda existem variações, né? Quer dizer, por exemplo, um dinheiro que muitas vezes é recusado por um certo número de pessoas é o chamado dinheiro novo, o novo rico. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar de uma relação em que o amor não tem vergonha de depender do dinheiro. A relação entre as Sugar Babies e os Sugar Daddies. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo se o dinheiro compra amor verdadeiro. Sites como o Meu Patrocínio foram criados para aproximar mulheres jovens que querem realizar sonhos caros, como fazer uma faculdade, morar bem, viajar para o exterior. São as Sugar Babies e senhores ricos dispostos a bancar os projetos delas em troca de sexo ou companhia. Eles são os Sugar Daddies. Pondé, você acha que a objetividade dessa relação torna essa relação mais honesta do que aquele tipo em que o dinheiro é claramente o que une um homem e uma mulher, mas ninguém fala disso? Olha, Thaís, eu acho que essas coisas que têm a ver com afetos e sentimentos nunca são tão claras. E às vezes o que pode parecer uma virtude de clareza pode, na verdade, confundir mais as coisas. Então, eu entendo que essa relação, e muita gente que a defende em termos de que ela é uma relação verdadeira. Verdadeira em que sentido? No sentido de que vivemos numa sociedade de dinheiro, de que dinheiro amplia as opções de liberdade, de que dinheiro dá a você oportunidades, inclusive para vir morar em São Paulo, como acontece com muitas Sugar Babies, ou fazer faculdade, morar bem, como você disse, viajar para o exterior e tal. São chamadas as expectativas que a Sugar Baby tem em relação ao relacionamento, né, Sugar. Mas, às vezes, aquele relacionamento que é visto desse ponto de vista como um relacionamento não muito claro, uma das diferenças entre uma relação com uma garota de programa, que não é exatamente uma Sugar Baby, tem sutilezas escolásticas entre uma coisa e outra, e o relacionamento com uma mulher que não está trocando sexo ou companhia por dinheiro, é que o relacionamento com uma mulher, com a namorada, sai muito mais caro do que o outro. Essa é uma fala comum de canalhas honestos. Você não sabe quanto você vai gastar, você não sabe até onde você vai ter que gastar, e você talvez não receba o retorno que você espera. Isso do ponto de vista do homem, né? E se você tem uma relação sugar, a ideia de que o acordo ali está claro. A menina, a Sugar Baby, ela não é obrigada a se transformar num amante do sujeito, mas evidentemente se assim o sujeito quer e ela não quiser porque ela não gostou, o relacionamento sugar se desmancha, certo? Então eu acho, Thaís, que apesar de que há uma clareza financeira
no caso da relação sugar, a não clareza das outras relações não necessariamente significa uma negatividade. Entende o que eu quero dizer? A não clareza pode preservar a afetividade. Do ponto de vista de um cara que está interessado numa mulher, inclusive se a mulher for, sei lá, 20 anos mais nova que ele, 30 anos mais nova que ele, e ele está naquela situação de que parece haver encantamento, talvez muita gente diz que não há, eles dizem que há, ela diz que há, ele diz que há, quer dizer, esse ambiente que pode ser mentira, mas que de repente pode não sê-lo, existe o espaço da dúvida. No relacionamento sugar, esse espaço da dúvida não existe. Então, a prova é que muitos caras que saem com sugar babies se apaixonam pelas sugar babies e querem tê-la para eles só, né? Então, eu não tenho nada a priori contra esse tipo de relacionamento, mas eu não acho que seja simples assim. Eu entendo um site como esse, um site que faz com que homens e meninas se encontrem num relacionamento, de certa forma, simplificado e aberto e claro de partida. Mas você não sabe qual vai ser o ponto de chegada. A partida está claro, mas a chegada não. Então vamos ver agora os relatos de duas sugar babies, a Júlia Dias e a Ariane Almeida, que vão nos contar como é essa experiência. Ser sugar baby é uma experiência incrível. Eu sempre digo que é a melhor forma de aproveitar a vida com tudo que ela tem a nos oferecer de bom. Atualmente eu estou num relacionamento onde eu estou noiva. Eu estou há 1 ano e 4 meses com o meu sugar daddy. E o nosso relacionamento foi evoluindo, porque sim, relacionamento sugar pode evoluir para um namoro, para um noivado, para um casamento, com certeza. O daddy ele tem que ser aquele homem de princípios, com visão de futuro, com uma visão mais visionária. Tem que ser aquela companhia que vai estar ao meu lado para me impulsionar a conquistar o mundo, a conquistar tudo que eu quero. A gente tem muitas figuras hoje na mídia, né, com grandes diferenças de idade, e a gente já entendeu que esse tipo de relacionamento funciona. E sim, Sugar Baby, ela é uma figura mais jovem no relacionamento, que pode ser Sugar Baby ou Sugar Boy, e o Sugar Daddy é uma figura madura, mais velha, como a Sugar Mom também. Com relação ao dinheiro, eu não considero a peça mais importante do relacionamento, mas ele é aquele componente importante para dar o up na relação. Eu sempre digo que relacionamento sugar tem pilares, e um deles, sim, é o dinheiro, porque para ser um provedor você precisa ter condições financeiras para poder prover, mas também precisa ter química, precisa ter afinidade, cumplicidade e respeito. Então, ambos andam em equidade nesse estilo de relacionamento sugar. Eu acho que elas dão exemplos muito bons. Primeiro, a menina de cabelo escuro, né? Castanho, ela fala uma coisa que a gente acabava de dizer aqui. O relacionamento sugar, você sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Ele pode terminar, inclusive, e isso, inclusive, é uma, digamos assim, é uma das ideias que transita pelo relacionamento, né? É de que ele pode começar como um relacionamento pensado, baseado no dinheiro, mas que ele pode acabar com o amor, né? Apesar que muita gente vai duvidar. Ou pelo menos amor de uma das partes. Ou, num caso desse aí, como essa menina que está noiva do cara que foi o sugar daddy dela, né? E, aliás, neste sentido, é por isso que o site insiste que ele é um site de relacionamento, certo? De novo, essas questões são quase escolásticas, né? Como a gente fala em filosofia. São detalhes assim, porque é um site de relacionamento no sentido que não é um site de prostituição, certo? Porque é um site que aproximam, basicamente, meninas que estão querendo, como disse a primeira, mais loira, coisas boas da vida. Inclusive essa ideia de que você tem direito a querer o melhor da vida, que é o discurso do site, certo? E que, portanto, você se cadastra e você vai
talvez encontrar um sujeito, um cara seguro, como diz a segunda, quer dizer, o dinheiro é um pilar. Porque o dinheiro dá segurança, e ela ainda vai mais longe, ela ainda aponta para aquela ideia de que o relacionamento entre uma mulher mais jovem e um homem mais velho, mais experiente com dinheiro, é um relacionamento que pode prosperar. E eu acho que isso é importante para o site e provavelmente é importante, inclusive, para o imaginário das pessoas que entram no site, né? De que, apesar da coisa começar como dinheiro envolvido, o que não começaria não dependeria de dinheiro. Mas é também uma forma de lavar esse caráter mercantilista que, afinal de contas, é o diferencial também do site, não é? Uma espécie de love wash. É, uma espécie de love wash, exatamente. E outra coisa que eu queria perguntar, a gente sabe também, Pondé, que existe outra situação, a de um homem que tem uma sugar baby e leva essa sugar baby em espaços públicos, evidentemente ele não tem nenhum outro compromisso, não é um homem casado, mas leva a sugar baby para espaços públicos e apresenta para os amigos como a sugar baby dele. Ou seja, ele não faz questão de esconder, muito pelo contrário. E isso traz uma espécie de... suscita alguma inveja, admiração dos outros. Então, nesse caso, a sugar baby é assim como um acessório que só os ricos podem ter, os poderosos podem ter. Do ponto de vista dele, ao ser capaz de oferecer isso tudo para ela, mostra que ele tem potência. Ele tem potência. Ou pelo menos dinheiro. Eu estou falando potência no sentido de ter poder, dinheiro, certo? E aí, quando ele apresenta isso para os seus amigos e ele diz que ela é uma sugar baby dele, ele está dizendo, olha, eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, por isso eu tenho uma sugar baby. Porque qual é a diferença de uma sugar baby para uma outra menina mais jovem? A relação é clara, de partida. Se não der a expectativa que ela tem, não vai rolar. O dinheiro ele está sempre envolvido numa série de outras dimensões da vida, né? Inclusive na ideia de sustentação, da continuidade da vida, de um dia depois do outro. Agora, o fato é, como a gente viu aqui o exemplo, de que há uma espécie assim de honestidade assustadora de que as meninas que se cadastram, elas não estão fingindo, elas querem cara com dinheiro. O que não impede que elas se apaixonem por eles depois. E você acha que, como elas mostraram uma situação 100% confortável, em que elas só ganham? Você quer dizer se elas perdem alguma coisa? Bom, eu acho que elas devem correr riscos, né? Porque você pode encontrar todo tipo de cara estranho, certo? Isso em qualquer site de relacionamento. Quando você está num site de relacionamento em que o homem pode, por algum motivo, interpretar que a menina que entrou naquele site, de alguma forma, é prostituta, então ele pode acabar olhando para ela com o olhar que normalmente se olha para a prostituta, mero objeto, né? Então elas correm esse risco. Elas podem correr o risco, em determinados ambientes, de acabar ficando marcadas ou terem que se esconder disso. E aí é muito interessante porque o discurso aberto delas, como muitas delas praticam, é interessante que muitas sugar babies veem a condição de sugar babies como parte da emancipação feminina. Por quê? Porque é uma relação em que ela está interessada em alguém que tenha dinheiro e ela não tem vergonha de dizer isso. Essa é a emancipação. Ela não tem vergonha de dizer, eu quero ser sustentada para realizar tais e tais coisas. E quem sabe o que vai acontecer depois. Isso é fundamental no site, né, na relação sugar. Você sabe como começa, mas você não sabe como termina. E as outras relações, você não sabe nem como começa e nem como termina. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as mulheres que sustentam suas casas e os homens que são bancados por elas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre amor e dinheiro. Será que as pessoas acreditam que o dinheiro pode comprar amor verdadeiro? Vamos ver o que elas responderam. Se o dinheiro compra um amor verdadeiro, eu acho que depende da situação de cada um. Na minha experiência, não. Para mim, dinheiro e amor não tinha nem que estar na mesma questão. Eu acho que são coisas separadas.
Amor para mim é viver a vida e encontrar o que sua paixão e sua carreira mais para frente vai te trazer. E dinheiro muitas vezes é uma consequência do amor. Eu acredito que não, porque tudo que é verdadeiro é algo gostoso. E se fosse assim, eu tava lascada, porque eu sou dura e eu tenho um ótimo amor. Há 15 anos casada. É isso. Eu acho que o dinheiro não compra o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é uma conexão mental, sentimental. Então eu não acredito que o dinheiro compra o amor verdadeiro. Na verdade, eu acho que o amor, ele traz a felicidade assim como o dinheiro traz a felicidade. Eles podem trazer a felicidade e eu acho que sem o dinheiro, o amor talvez não funcione de uma forma tão segura, tão amável como poderia ser. Eu acredito que não. Porém, acredito que a gentileza que talvez o dinheiro compre, às vezes ajuda. Mas você nunca vai saber se é um amor verdadeiro de verdade. Difícil de falar, porque a falta de dinheiro, na verdade, traz uma série de problemas. Então, o dinheiro, ele compra muita coisa, mas o amor verdadeiro talvez seja difícil. Porque comprar o amor não é como se o amor fosse um produto, então ele não é algo que compra, é muito mais algo que se constrói. Se o dinheiro compra o amor verdadeiro, será que existe o amor verdadeiro? Acho que nem existe esse amor verdadeiro. Eu não acho que se possa dizer como um enunciado universal que dinheiro sempre compra amor verdadeiro. Né? Inclusive, como eu dizia, eu acho que o Nelson enunciava isso justamente como desafio para que provassem que estava errada a frase. Eu achei interessante aquele menino que eu acho que estava com uns brincos brancos, se não me engano, eu não sei se era uma coisa de ouvido, acho que era brinco mesmo, em que ele se enrolou todo, mas ele falou uma coisa que é importante, que é assim, amor não é um produto, então não é alguma coisa que você compra como um produto, pode ser alguma coisa que aconteça de repente sem que você compre, também é verdade. Agora, eu acho que uma coisa importante dessa relação toda é que às vezes os jovens, por serem jovens, teve um menino que falou não, de jeito nenhum, não devia nem estar na mesma frase, né? Uma das dificuldades que os jovens têm pelo fato de ser jovens, ter vivido pouco, é porque eles têm uma tendência a ver a vida numa imagem congelada. Eles ainda não tiveram a experiência, porque são jovens, de ver a vida do movimento que ela é. A imagem congelada está na frase do menino que falou amor e dinheiro não devia estar na mesma frase. Qualquer pessoa que tenha mais experiência de vida sabe muito bem que, às vezes, as coisas não são claras assim. Quando eu falo que o jovem tem uma visão congelada, o que eu quero dizer com congelada é que ele tende a ter uma visão fotográfica da vida, porque ele tem pouca experiência de vida. A pessoa mais velha, ela já vê essas fotografias todas coladas uma na outra, portanto, ela tem a percepção cinematográfica da vida. O movimento que a vida tem. E que, às vezes, pode levar você para cá, para lá. Você pode ter um casamento que começou super apaixonado e acabou por falta de dinheiro. Pode sim, acontece todo dia. Não significa que os dois são canalhas, bandidos, interesses. É que destrói o cotidiano. Assim como você pode ter um relacionamento em que eles não têm muito dinheiro e, no entanto, eles continuam se dando muito bem durante muito tempo. Né? Então, vamos ficar nesse casamento e dinheiro, mas abordando uma outra coisa. Tem um número crescente de homens hoje que, por opção ou por falta de opção, ficam em casa e são sustentados pelas mulheres. Ficam em casa cuidando dos filhos, ou fazendo nada, ou fazendo alguma outra coisa, mas não trabalham e são sustentados pelas suas mulheres. Esse tipo de casamento, que de alguma forma inverte uma situação recente da mulher, e que acontece também até hoje, esse tipo de modelo, Pondé, você acha que já foi absorvido, que é encarado com naturalidade pelos atores desse modelo, pela sociedade, ou ainda causa um certo estranhamento? Olha, acho que existem vários fatores aí. Primeiro, uma estatística mostraria que, sei lá, metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres, ou mais da metade. Essa estatística, normalmente não, ela está falando de famílias, por exemplo, que são monoparentais
em que a mulher sustenta os filhos porque não tem marido, certo? Então, você está falando de um extrato social que tende a ser de médio para baixo, ambientes em que o cara, muito instável, nunca teve emprego, foi embora, sumiu, largou ela com os filhos, né? Então, eu acho que aí a estatística se mela e confunde com outro tipo de situação, que é um tipo em que você está da classe média para cima. Então, você está falando de pessoas que normalmente tiveram mais chance de estudo, de profissão, e aí as causas de chegada à situação, melhor dizendo, as causas de partida, são as mais variadas. O cara pode ter fracassado profissionalmente por uma questão histórica da vida dele ou do que ele investiu. Ele pode ter tido, por exemplo, no caminho, uma depressão profunda, certo? Pode ser o temperamento dele, que pode levá-lo a uma situação como essa, e a mulher ser mais ativa, ser mais focada na carreira. Então, acho que tem vários cenários assim. Porém, me parece que um principal problema nessa situação é que você não pode falar do mal-estar que essa situação gera, né? Essa situação gera um mal-estar, tanto é que é muito comum as pessoas mentirem. Ou mentem, no sentido de dizer que aquela situação, o cara não é sustentado, ou mentem no sentido de dizer que está sempre tudo bem e ele está muito bem. O que muitas vezes não é verdade. Não é verdade. Tanto é que, por exemplo, para os filhos, muitas vezes tem problema na escola quando fica muito claro que o cara não trabalha e não faz nada e a mulher que banca as contas, né? Então, do ponto de vista das gerações mais jovens, qualquer pai e mãe de filha, certo? Está sempre atento para o sujeito que encosta na sua filha e que tem jeitão de que não trabalha. O pai e a mãe que disser que isso não é verdade é mentiroso. E por que essa tentativa ou então de dourar? Não tem filha. E por que essa tentativa de dourar a pílula e não dizer que não está tudo tão bem assim? Porque hoje todo mundo mente, né? Porque tem que dizer que está tudo bem, porque se você não disser que está tudo bem, você é um reacionário, patriarcalista. E aí tem essa baboseira toda que está em toda parte aí. Então, você não pode dizer. Imagine você, em determinados ambientes, levantar esse assunto. Inclusive porque, se você levanta esse assunto, você pode, inclusive, criar uma saia justa para uma mulher que esteja numa situação como essa, sustentando um marido que não faz nada. O filme Mr. Mom, Dona de Casa por Acaso, mostra um homem que perde o emprego e tem que ficar tomando conta do lar enquanto a mulher sai para trabalhar. Let's get into it. Get into what, Jack? Get into this. The house is a mess, Jack. The kids are a mess, Jack. You're a mess, Jack. Did I leave anything else out? Want to talk about the beard? All right. The beard's in its transitional stage right now, that's all. When it comes in, it's gonna look great. And it's gonna look like a movie star, what's his name? Orson Welles? No, Orson Welles. Oh, I get it, fat jokes, right? That's real funny. Yeah, I've put on a couple of pounds. So what? Come on, what else do you have? You want to talk about this shirt for a second, Jack? All right. You've been wearing this shirt around the house for about 2 weeks now. It can walk around by itself. Why don't you retire that thing to the Dry Cleaning Hall of Fame, huh? Because it's a comfortable shirt. Jack, take a look at yourself. You've really thrown in the towel, honey. My brain is like oatmeal. I yelled at Kenny today for coloring outside the lines. Megan and I are starting to watch the same TV shows, and I'm liking them. I'm losing it. Honey, I know what you're talking about. I've been there myself, all right? Well, if you were so unhappy, why didn't you say something about it? Because I wasn't unhappy. Look, maybe I was a little confused, maybe I was a little frustrated, but I knew what I was doing was important because it means something to raise decent human beings. And what saw me through was pride. I had pride in this house, I had pride in my kids, and I had pride in being Mrs. Jack Butler. Where are you going? I'm going downstairs and sleep on the fat couch if I can get through the door. You'll be sure and take pride in some of that fat, Porky. Típico, né? A primeira coisa que eu diria é que hoje em dia Hollywood não faria um filme desse. Porque Hollywood hoje mente. Esse filme apresenta uma situação de um cara que perdeu o emprego, que não é necessariamente o cara que não quer trabalhar, né?
e a mulher está trabalhando, e ele começa a degenerar. Não toma banho, não troca de roupa, começa a deprimir, começa a engordar. Inclusive a mulher fala, eu já estive aí onde você estava, mas eu senti orgulho. Você vê a nuance? Porque eu achava que era importante. Ele não consegue ver isso como orgulho, ele vê isso como derrota, né? Como um cara que deu errado. O que eu aposto que a maioria esmagadora de homens nessa situação hoje continua sentindo. Só que hoje não pode falar, tem que mentir. E a prova é que Hollywood não teria coragem de fazer um filme com um diálogo como esse. No final ele ficaria feliz, aprenderia a fazer tortas, seriam super felizes. É uma comédia da década de 80. É, na década de 80 não se mentia tanto como hoje, né? Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, numa relação Sugar Baby e Sugar Daddy, quem é que domina quem? Olha, a gente pode entender que o sujeito domina porque ele tem um dinheiro. Mas, por um lado, é ela que domina, porque, inclusive, ela faz escolha, ela aceita ele ou não. E, ao mesmo tempo, ela tem um enorme poder de sedução que, normalmente, uma mulher jovem tem sobre o homem mais velho, que é um poder gigantesco. Thaís, até que ponto o dinheiro influencia uma relação amorosa? Eu acho que influencia e o Ricardo Senes, ele resumiu bem, né? Influencia porque aumenta a possibilidade de escolhas. Você tem uma vida mais segura, você pode escolher onde vai morar, onde vai comer, onde vai passar as férias. Isso torna a vida melhor e, portanto, o amor melhor. Mas eu acho que o dinheiro influencia mesmo, de verdade, dramaticamente, quando ele não existe, ou seja, quando ele falta. Porque nessa situação de precariedade, tudo fica mais difícil, a vida e o amor. Verdade. Pondé, o amor verdadeiro comprado pode ser tão bom quanto o amor verdadeiro de graça? Acho que não. E aí é uma questão fundamental, uma frase do Nelson Rodrigues, né? A busca do milagre. E é engraçado porque na frase o amor verdadeiro comprado tem o mesmo gosto do amor verdadeiro de graça, a palavra de graça, né? Que em português, na teologia, tem um sentido de milagre, que o Nelson passou a vida inteira sempre buscando provas de milagres, né? E então acho que não, porque o amor de graça ele tem justamente aquele efeito absolutamente inesperado, que você não reconhece as condições de possibilidade prévias, que torna qualquer evento meio que científico. O amor de graça não é passivo de controle epistemológico. Mas esse é mais difícil de achar, né? É de graça, né? Thaís, você acha que as pessoas ficam menos interessantes quando não têm carreira profissional? Quando elas perdem uma carreira profissional, talvez. Quando elas já nunca tiveram, eu acho que fica do mesmo jeito. Mas eu acho que quando, especialmente os homens, perdem a sua carreira profissional, eles ficam mais desinteressantes que as mulheres. Porque as mulheres, como você sempre lembra, elas têm um monte de interesses, elas têm uma capacidade de descobrir interesses, hobbies, amigos, né? Tem uma vida social mais intensa em geral. E os homens têm um repertório ou um leque de possibilidades bem menor. Daí a tendência de ficarem mais desinteressantes eu acho que é maior. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir: será que o dinheiro também pode acabar com o amor? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre dinheiro e amor. Será que o dinheiro compra amor verdadeiro? Pondé, tem umas perguntas para você aqui do nosso público. A primeira acho que é um pouco difícil. É do Júlio Trevisan e ele pergunta: o que é amor verdadeiro? Eu acho que é mais fácil entender que o amor verdadeiro é uma expectativa que as pessoas têm ou que elas podem estabelecer um relacionamento mais sólido durante um certo tempo com uma pessoa com quem ela pode relaxar, né? Em quem ela pode repousar, em quem ela pode confiar. Então, acho que essa é uma das formas das expectativas sobre amor verdadeiro. E uma outra expectativa, que vai justamente ao contrário do tema do dinheiro, é a ideia de que essa pessoa gosta dela justamente por alguma característica que ela tem, que não é
exterior à personalidade dela ou até ao corpo dela. Então, eu acho que o amor verdadeiro, sem entrar numa definição do que é a substância do amor verdadeiro, porque aí ia bater naquela questão que eu comecei a falar, que tem uma história enorme desse conceito. Eu acho que a gente pode entender o amor verdadeiro como uma forma de expectativa na vida, né? De você, por exemplo, se preocupar com uma pessoa mais do que consigo mesmo, de você ter essa ideia que eu falei de poder relaxar, poder repousar com outra pessoa. E, ao mesmo tempo, a sensação de que a pessoa aprecia em você qualidades que não têm a ver com qualidades exteriores, que um dia você podia perder se o mercado da Bolsa caísse. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. O cantor e compositor Belchior, que eu gosto muito e que eu sei que o Pondé também gosta muito, ele criou essa música Paralelas, que fala de alguém que trabalha muito e quanto mais ele multiplica o dinheiro dele, mais diminui o amor dele. Vamos ouvir um trecho. Dentro do carro, sobre o trevo, a 100 por hora, oh meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico quanto mais eu multiplico, diminui o meu A frase que você citou e que está no trecho da música, no escritório onde eu trabalho fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor, ela é um pressuposto romântico por excelência, né? E ela toca numa questão que, ao mesmo tempo, ela é profundamente concreta. Porque, às vezes, e tem muitas pessoas que às vezes cometem esse erro e muitas vezes depois da vida acabam percebendo que cometeram, às vezes inclusive entendem que foram injustiçadas por isso. Elas se dedicam muito ao trabalho porque elas entendem que elas têm que garantir segurança, que elas têm que garantir bens materiais e que com isso elas vão ser reconhecidas como tendo feito aquilo que era esperado delas, né? Normalmente isso é uma coisa que é esperada de homens, contrariamente a todas as mentiras que falam hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, o que o Belchior fala na música é de que, quando você está focado em ganhar dinheiro e você só pensa em multiplicar o dinheiro, isso tem um efeito secundário em que diminui o seu amor. Diminui. E eu acho que, como toda frase romântica, os românticos foram os grandes criadores da psicologia, da subjetividade. Tem uma sabedoria embutida, que é quando você está preocupado em multiplicar dinheiro, existe toda, digamos assim, todo um enquadre cognitivo de pensamento, de atenção, que pode, inclusive, diminuir a sua capacidade de se encantar com coisas que não estejam associadas a multiplicar o dinheiro. Entende? Quer dizer, o dinheiro e a preocupação com multiplicar dinheiro, ele pode ocupar tanto o seu tempo, inclusive o seu tempo interior, que você vai deixando de ter ou vai diminuindo a sua disposição para o amor. Entendi. Você não está falando sobre a questão prática do tempo que te é roubado pela preocupação em fazer dinheiro. Você está falando mais de uma obliteração, uma insensibilidade causada. Exatamente isso. Quando você tem uma expectativa contábil diante da vida, essa expectativa contábil
pode fazer com que você se torne uma pessoa que só consegue pensar em termos de expectativa contábil. E isso vai paulatinamente diminuindo o amor em você. Ou a disposição de amar. A disposição para o amor. E essa disposição para o amor não necessariamente precisa significar que tem alguém na sua casa que você está deixando de amar menos. Pode significar, inclusive, que você não tem ninguém em casa. E vai continuar não tendo. E vai continuar não tendo, porque vai diminuindo o seu amor. Justamente essa disposição para uma experiência humana, que é uma experiência humana que pode ser surpresa, que pode produzir sofrimento, que confunde, que tem uma temporalidade específica, né? Que você não consegue controlar totalmente. E o dinheiro não, o dinheiro é, por mais importante, é fundamental o dinheiro. E o fato dele ser fundamental é que o torna tão perigoso, né? Então a música reúne a ideia do amor, a disposição do amor como uma forma de saúde, você ser disponível para o amor, e por outro lado o fato de que ao multiplicar dinheiro, você vai ficando cada vez mais embotado. Vamos ver agora um trecho do filme Bonequinha de Luxo, em que a atriz Audrey Hepburn faz uma garota de programa decidida a se casar com um milionário, e nesse caso, brasileiro. Now, as I understand it, what we're doing is getting you ready to visit somebody at Sing Sing. That's right. You can always tell what kind of a person a man really thinks you are by the earrings he gives you. I must say the mind reels. May I ask whom? Whom what? Oh, whom I go to visit, you mean? I guess that's what I mean. I don't know that I should even discuss it. Oh, well, they never told me not to tell anyone. But you must cross your heart and kiss your elbow. I'll try. You probably read about him. His name's Sally Tomato. Sally Tomato? Oh, don't look so shocked. They could never prove for a second that he was even part of the mafia, much less head of it, my dear. The only thing they did prove was that he cheated at his income tax a little. Anyway, all I know is that he's a darling old man. Oh, he was never my lover or anything like that. In fact, I never knew him until after he was in prison. But I adore him now. I mean, I've been going to see him every Thursday for 7 months. Now I think I'd go even if he didn't pay me. Shoes! You can only find one. He pays you? That's right. Or anyway, his lawyer does. If he is a lawyer, which I doubt since he doesn't seem to have an office, only an answering service. And he always wants to meet you at Hamburger Heaven. There you are, you sneak. Thank you. You're welcome. Dress. Dress. There we are. Bag. There, too. There we are. Anyway, about 7 months ago, this so-called lawyer, Mr. O'Shaughnessy, asked me how I'd like to cheer up a lonely old man and pick up $100 a week at the same time. I told him, look, darling, you've got the wrong Holly Golightly. A girl can do as well as that on trips to the powder room. I mean, any gentleman with the slightest cheek will give a girl a $50 bill for the powder room. And I always ask for cab fare, too. That's another $50. But then he told me his client was Sally Tomato. He said dear old Sally had seen me at Elmer's or somewhere and had admired me a la distance. So wouldn't it be a good deed if I went to visit him once a week? Well, how could I say no? It was all so wildly romantic. How do I look? O filme é extremamente sofisticado, então. Ela é uma garota de programa, mas que não necessariamente você saca de cara que ela é uma garota de programa. O filme traz vários elementos, que é um filme prévio à contracultura, à emancipação feminina. Está ali nos anos 50, prévio a acontecer isso tudo, e ela é uma pessoa completamente perdida. Completamente perdida. Que na cena fica muito claro em relação aos sapatos, ela nunca sabe onde estão as coisas. Ele descobre que ela visita o cara por dinheiro, né? E o filme, na realidade, vai evoluindo na direção... Ele também era uma espécie de gigolô, era sustentado por uma mulher casada rica. E ele queria ser escritor, assim que eles se encontram. Mas ele se apaixona por ela. E o filme é eminentemente romântico, porque à medida que ele vai se apaixonando por ela, se preocupando com ela, querendo cuidar dela, ele vai desistindo da condição de gigolô. Ele rompe com a sua amante, sua sugar mommy, digamos assim. Ele rompe com ela. E ele começa a querer fazer com que a Mrs.
a Miss Golightly, que é o nome que ela assumiu, né? Que vai levemente, Go Lightly. É bem interessante o nome da personagem, que ela inventa, que o nome dela não é esse, né? E ela vai num processo depressivo, claramente, porque, digamos assim, ela não seria uma sugar baby bem resolvida, né? É aí que está. Ela não é uma sugar baby emancipada. Ela não se sente bem, na verdade, com o fato de que aquilo tudo é simplesmente por dinheiro, né? E aí ela entra numas que vai casar com um cara, que é um brasileiro, e ele captura ela, digamos assim, no carro, na ida, que leva à famosa cena do final do filme, em que ele desafia ela, dizendo que ela tem, na verdade, medo do amor, que ela sentia por ele já. Ela tem medo do compromisso. E ele resgata ela da situação em que ela está, né? E como a cena, ela está procurando um gato que ela despachou, que era o gato dela, e o gato está no meio de um beco, está chovendo. Então tem uma metáfora muito grande entre ela, o gato, ela que se sente abandonada, ela que se oferece como objeto, ela que está perdida na vida, e ele que resgata ela dessa miséria toda, mostrando para ela que ela pode ter coragem e investir no amor que os dois estão sentindo. Quer dizer, uma receita romântica clara para um mundo que talvez não exista mais. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.